Vamos prosseguir o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, continuando a trabalhar o nosso módulo 1, a presença amorosa de Deus em nossas vidas. E nós estamos no nosso 11º encontro, manifestando os atributos amorosos de Deus em nossas vidas, parte 4. Nós vamos trabalhar no nosso encontro de hoje o atributo da unicidade de Deus. Como esse atributo se manifesta em nossas vidas. Então, o objetivo desse encontro é refletir sobre os atributos, e especificamente o atributo da unicidade que nós vamos trabalhar no encontro todo de hoje. Antes, vamos para a nossa reflexão inicial. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir Deus dentro de si. Como você o sente? Qual o seu nível de percepção dos atributos amorosos de Deus em sua vida? Como você lida com o dever consciencial de buscar a verdade para que possa se libertar a partir dela? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento, num processo de auto-engano. Seja verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Lentamente vamos abrindo os olhos, buscando nos concentrar agora no conteúdo que nós estaremos desenvolvendo acerca da unicidade de Deus em nossas vidas. Então, Deus é único. Esse texto é de A Gênese. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Então, se Deus é onipotente,
Ele é onipresente, é onisciente e tem todas essas qualidades no sentido máximo do termo. Ele só pode ser único, porque se houvesse um outro Deus com o mesmo poder, com o mesmo potencial, um competiria com o outro e o universo não teria essa estabilidade que tem, com toda a sabedoria divina velando por tudo. Então é o que Kardec faz de reflexão em A Gênese. Agora, como que essa questão do Deus único se manifesta em nós? Como nós estamos vendo, nós estamos refletindo os atributos de Deus na nossa vida. Nós já refletimos vários atributos, hoje vamos focar essa questão da unicidade. Sempre nós teremos 3 opções de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, lembrando do que nós estudamos na questão 115. Temos o movimento da submissão, de nos submeter à missão que trazemos na nossa consciência, ou murmurar, nos revoltar, não querer entrar em sintonia com a divindade. O nosso compromisso consciencial é esse, de conhecer a verdade e nos aproximarmos de Deus. Os benfeitores dizem, uns aceitam submisso, outros só murmurando, só suportam essa missão murmurando. Quer dizer que revoltam-se contra a missão e só depois de muito sofrer é que vão se submeter à missão. Com certeza todos nós já passamos por essa condição, se é que já saímos dela, né? Do murmúrio, para aceitarmos submissos. Então, no murmúrio, nós temos sempre as opções extremistas. A desumanização, no caso, uma opção, e o chamado personismo, ou a outra possibilidade. Uma em que há um movimento egóico evidente, que é a desumanização, e o outro movimento egóico mascarado, que tem a ver com a pseudo-bondade que nós vimos no nosso encontro passado, e a desumanização com a maldade que vimos também no encontro passado. Então vejamos o que é cada um. A desumanização é o movimento da criatura em que, a partir do materialismo egocêntrico e individualista, ela, em vez de se tornar uma pessoa que se aproxima do Criador, ela vai entrar num movimento de bloquear a própria humanidade dentro dela. E o que gera isso? O materialismo egocêntrico. Então, como nós vimos no nosso encontro passado, o materialismo não é simplesmente a pessoa que só busca as questões materiais da vida. Existe materialismo de vários graus, desde aquela pessoa extremamente materialista que se torna, por exemplo, um usurário que está só envolvido com questões materiais, dinheiro, poder e situações assim, até o chamado materialismo espiritualista, que também nós vimos que grande parte da humanidade cultua esse tipo de materialismo, que é o movimento da pessoa já aceitar-se ser espiritual, já aceitar Deus, mas continua com posturas materialistas. Então, toda e qualquer postura que nós tomamos, que em vez de fortalecer em nós o nosso ideal de humanidade, para caminhar em direção ao nível angelical, que é a meta que trazemos assinada na nossa consciência, vai
produzir em maior ou menor grau um processo de desumanização. Então, por exemplo, se nós no dia a dia vivemos irritados, esse processo é materialista ou não? O que vocês acham? É materialista. Por quê? Porque é um movimento que condensa o nosso próprio perispírito. As nossas células, com a irritação, elas ficam como se fossem inchadas, elas ficam inflamadas. Tá? Dependendo dos órgãos que nós trazemos predisposição a doenças, elas inflamam e ficam avermelhadas, elas ficam um pouco inchadas, por nós sentirmos raiva, uma irritação constante que nós não trabalhamos e que damos vazão a ela. Então, essa é uma postura egocêntrica, individualista, materialista. Mesmo que a pessoa dê dinheiro para as obras sociais da sua religião, se ela for espírita, por exemplo, que ela contribua com o centro, que ela seja uma trabalhadora do centro, né? Porque não é as práticas exteriores que gera a humanização, são as práticas interiores. Então, percebamos que esse movimento de desumanização é todo e qualquer movimento da criatura contrário às leis divinas naturais. Todas as vezes que nós contrariamos as leis divinas naturais, nós estaremos nos desumanizando, em maior ou menor nível. Ficou claro isso, gente? Então é um movimento do se afastar da meta que nós temos. Porque no nosso nível evolutivo, nós não estamos trabalhando para nos tornar anjos ainda. Nós estamos trabalhando para nos tornarmos plenamente humanos. Nem isso nós não alcançamos ainda. Nós, de uma certa forma, do ponto de vista evolutivo, estamos mais para a animalidade do que para a humanidade. Exatamente porque o movimento egóico, egoístico, egocêntrico ainda é muito forte em nós. Tá? É uma condição, claro, transitória da criatura humana, porque o nosso grande compromisso nesse atual nível evolutivo é trabalhar pela nossa humanização, a humanização plena. A partir do momento que nós nos tornarmos plenamente humanos, aí nós vamos começar a trabalhar pela nossa angelitude, porque são graus de evolução. Tá? Qualquer movimento contrário a essa humanização vai produzir em nós uma desumanização. O personismo, ele é gerado por uma tentativa de parecer bom em detrimento do ser bom, numa tentativa de ocultar o materialismo. Então, o personismo é aquele processo de mascaramento de uma realidade. A pessoa, na verdade, ela cultua, melhor dizendo, uma postura individualista, materialista, egocêntrica, mas ela finge, de uma forma consciente ou subconsciente, uma situação que ela não traz em si mesma. Então ela cria uma persona, parece, mas não é. Quem conhece a parábola dos 2 filhos do Evangelho de Jesus, é a postura do irmão mais velho, do filho mais velho. Então o filho mais velho parece dedicado, mas só parece. O irmão mais novo ele coloca, ele estava na primeira fase, mais no processo da desumanização, de se afastar da casa do pai, mas o seu irmão mais velho permanece próximo ao pai, mas num processo de personismo, de parecer e não de ser. Quando
na parábola dos 2 filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. O filho mais novo pede a herança do pai e recebe essa herança, parte para as terras longínquas, e lá ele perde toda a herança do pai numa vida dissoluta. Isso é a essência do materialismo, dentro desse nível que nós estamos trabalhando em materialismo, e de desumanização. Então, a pessoa... Por que Jesus fala de terras longínquas? Se a casa do Pai é símbolo da essência divina, o Pai é o símbolo de Deus nessa parábola, então ele se afasta da própria essência divina, se afasta de Deus de uma forma materialista, desumana com ele mesmo. O irmão mais velho, ele permanece, se nós formos lá na parábola, o irmão mais velho nunca entra na casa. Entrar na casa, na parábola, simboliza estar em comunhão com a essência divina e comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Ele estava no campo, aí ele volta, ele não entra na casa, ele pergunta o que estava acontecendo. Então, Jesus coloca o irmão mais velho sempre nos arredores, próximo, mas ele nunca entra na casa. Simboliza o quê? Todo um processo falso, porque no fundo, quando ele projeta que o irmão era perdulário, que era isso, ele estava projetando a profunda inveja, o despeito que ele sentia do irmão. A vontade dele era fazer a mesma coisa que o irmão. Não fez, ficou nesse processo falso do parecer bom, e aí aquele que parece bom, ele está o tempo todo julgando o outro, porque o movimento dele é voltado para fora, é egocêntrico voltado para fora, para o parecer para o outro. O que está na desumanização é egocêntrico voltado para dentro. Ele entra no movimento egocêntrico de realmente vivenciar uma desumanização. E o outro parece que está realmente cultivando um processo de humanidade. Parece, mas não está. Vejamos agora o movimento equilibrado. O movimento equilibrado é o movimento da individuação. A individuação é gerada pelo cumprimento das leis divinas e pela prática das virtudes essenciais da vida, no qual há um respeito à individualidade. Então vejamos, quando nós fazemos esforços para conhecer, amar e praticar as leis divinas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aceitando submissos a meta que nos foi colocada na nossa consciência pelo próprio Criador. Quando nós estamos nesse movimento, nós entramos na prática das virtudes. Por quê? Quando nós cumprimos as leis divinas, esse cumprimento é feito pelo desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. E vamos manifestando em nós os atributos divinos. Então, isso vai concorrer com a nossa individuação. A individualidade vai se tornando cada vez mais humana. Na desumanização, nós temos o individualismo. O individualismo é o culto ao indivíduo. O que importa sou eu e o mundo pouco importa. Na individuação, a pessoa ela nutre um respeito muito grande pela sua própria individualidade, mas também pela individualidade do outro, porque é o processo de cultivo dos valores essenciais da vida, das virtudes do coração, a partir da prática do cumprimento das leis divinas.
Se a pessoa que está no personismo está fazendo um movimento de desumanização, sim, exatamente. Só que o personismo, ele oculta a desumanização. No movimento do lado esquerdo, do processo egóico evidente, fica muito claro a desumanização. No personismo, a pessoa tem uma aura, ela parece boa, ela parece cumpridora das leis divinas, ela parece uma série de processos que fica só no nível do parecer e não do ser. Quando nós estamos no parecer, o que acontece? O lado negativo, o lado egóico evidente, ele fica em estado de latência, mas não deixa de manifestar. Então ele está num processo desumano, mas ele nem se dá conta disso. Então o personismo é pior do que a desumanização. Tanto é que na parábola dos 2 filhos, a gente vê o filho mais novo caindo em si e voltando para casa, e o filho mais velho continuando com a postura, mesmo depois que o seu irmão volta, ele continua com o personismo. Ele continua achando que ele era superior e o irmão inferior que tinha que ser banido da casa do pai. Então essa parábola é uma parábola que tem tudo a ver com esses 3 movimentos aqui. Quando ele cai em si, por exemplo, ele inicia o processo da individuação. Se a pessoa pode viver a individuação e o personismo ao mesmo tempo, isso não. Por quê? É aquilo que Jesus fala: não podeis servir a 2 senhores. É a mesma coisa que você dizer: é possível estar dentro da casa e fora da casa ao mesmo tempo? Né? Está perto da casa e está dentro da casa. O irmão mais velho, ele nunca entrou na casa. Na parábola não é colocado em momento algum ele dentro da casa. Então ele não pode estar fora da casa e dentro da casa ao mesmo tempo. A individuação não significa a perfeição espiritual. É importante refletir isso. Nós não acabamos de dizer que nosso compromisso consciencial neste nível evolutivo é trabalhar pela nossa plena humanidade. Se é trabalhar pela nossa plena humanidade, o que é isso? O que é cumprir as leis divinas? Cumprir as leis divinas é tomar consciência do nosso movimento de desumanização, ao mesmo tempo nossa tendência ao personismo. Os 2 movimentos nós temos, a desumanização e o personismo. A pessoa que está querendo desenvolver a individuação, ela vai gradualmente transmutando, ela percebe e ela transmuta os 2 movimentos egóicos, tanto voltado para dentro quanto voltado para fora. Então, ela não se compraz com a irritação, por exemplo. Ela sente a irritação e ela toma consciência. Essa irritação está vindo de onde? Está vindo do movimento de não aceitar o livre-arbítrio do outro, por exemplo. Quando uma pessoa faz uma coisa e a gente não quer que a pessoa faça, e a gente fica irritado com o livre-arbítrio do outro. Então, o que eu não estou aceitando? Eu não estou aceitando a lei de liberdade. Então, o que me cabe? Trabalhar para que eu aceite a lei do livre-arbítrio, que o outro tem o direito de ser do jeito como ele é, e não da forma como eu gostaria. Só para dar um exemplo. Então a pessoa toma consciência da sua deficiência e trabalha em função da superação da deficiência. Então isso que é o movimento da individuação. Não é de perfeição, porque nós estamos muito distantes da perfeição. Nós ainda estamos distantes da própria humanização plena, que é um estado ainda a ser alcançado por nós. E como que nós vamos alcançar? Não é com personismo, fazendo de conta que nós somos bons, mas fazendo esforços no limite das nossas forças, como diz o Livro dos Espíritos, para sermos bons. Esforços, de exercícios no limite das nossas forças para desenvolver isso. Então, essa é a pessoa plenamente
consciente de si. Ela não é perfeita, mas ela tem uma sinceridade, uma pureza de propósitos e ela faz esforços na direção do bem sempre. Tá? Bom, como que fica a questão da individuação em referência ao Deus único, né? Deus é único, não existe outros deuses, então Ele é supremo em tudo, e aí, por isso Ele é único. Nós somos múltiplos, não somos? São bilhões e bilhões de espíritos na Terra, e fora da Terra nós não temos nem ideia de quanto, numericamente falando, nós somos. Agora, existe um único espírito igual ao outro? Não existe. Então, dentro da multiplicidade, nós somos únicos no sentido de que Deus cria cada um de nós e cada um de nós vai ter uma trajetória única. Não existe um único espírito que tenha tido a mesma trajetória que um outro. São criados em momentos diferentes, têm experiências diferentes. Então, nesse aspecto, nós, enquanto indivíduos, vamos ter experiências únicas. Agora, qual é o nosso grande compromisso? Neste momento é trabalhar pela nossa individuação. Essa individuação significa nos tornarmos plenamente humanos. Trabalhar a nossa individualidade para nos tornarmos plenamente humanos. A partir da individuação, nós vamos trabalhar pela nossa iluminação, como seres angelicais. Aí já espírito puro. Mas a trajetória do ser humano, enquanto não alcança a condição individual do indivíduo plenamente humano, ele não começa a trajetória do anjo. Nós estamos falando de forma didática, viu, gente? Porque, claro, se nós estamos trabalhando humanidade dentro de uma visão ampla, nós estamos trabalhando a angelitude dentro de nós. Estamos colocando que existe uma referência. Para nós, nesse momento, a referência não é do anjo, é do indivíduo plenamente humano. Por exemplo, um Gandhi, né? Uma Madre Teresa de Calcutá. Não é são referências para nós do indivíduo plenamente humano, né? Nós podemos dizer que já temos as condições e as características desses espíritos, de um Francisco de Assis, de uma Clara de Assis. Então, esses são os indivíduos plenamente humanos. Ainda não são espíritos angelicais, estão muito distantes. Jesus é um espírito angelical. Então, vejamos, nós temos parâmetro de um espírito como Francisco de Assis, plenamente humano, ainda não anjo, e de um anjo, que é Jesus. A diferença é muito grande de um para outro, né? Agora, se nós ficarmos, claro, Jesus é o grande modelo, mas esses outros não podem servir de modelos intermediários para nós? Servem, quando nós nos esforçamos para ser tão bons quanto Francisco de Assis foi, né? Claro, o parâmetro maior sempre será Jesus, nós não estamos desconsiderando isso, mas esse parâmetro da individuação, do indivíduo plenamente consciente de si mesmo, que já consegue, aqui no planeta de expiações e provas, cumprir plenamente as leis divinas. É possível, tanto é que temos os exemplos, Francisco de Assis, Clara de Assis, Allan Kardec e outros mais. Modelo e referência, Jesus é o grande modelo, esses outros são referências de indivíduos que se autotransformaram dentro de um padrão de humanidade que é a qualidade que nós podemos desenvolver aqui na Terra, aqui e agora. É claro que ao longo do tempo, mas podemos estar usando essa referência para fazer esses esforços aqui e agora. Isso que é individuação. O oposto, os parâmetros diferentes disso são a desumanização e o personismo.
Agora vamos buscar nas obras básicas o sentido disso tudo. Está tudo lá nas obras básicas. Porque nós acabamos de dar uma visão psicológica da questão. Agora vamos nas obras básicas para buscar toda a referência teórica disso tudo. Começamos lá com a questão 23 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que é o espírito? Os benfeitores dizem: o princípio inteligente do universo. De quem, ou de que, melhor dizendo, os benfeitores estão se referindo aqui? Do espírito indivíduo ou de uma outra coisa? É antes do espírito indivíduo, exatamente isso. Nós vamos ver daqui a pouco uma outra pergunta que vai se referir ao espírito indivíduo. Aqui é o princípio inteligente do universo, tá? Que já no nível didático pode se chamar de espírito, mas ainda não é o espírito humano propriamente dito. Mas nós vamos entender isso daqui a pouco. Vamos seguindo. Na questão 24, Kardec pergunta: espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confunde num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, espírito e inteligência, dentro dessa visão mais geral, podemos dizer que seriam sinônimos. Na questão 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som, o é do ar? Então a pergunta é muito clara. Os espíritos independem da matéria ou dependem dela? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então vejamos aqui essa resposta, que é muito interessante, principalmente as partes que estão sublinhadas. O espírito e matéria são independentes um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. O que é esse intelectualizar a matéria? A matéria pura e simples, ela vai ter em algum momento inteligência? Se não houvesse a união do princípio inteligente com a matéria? Então essa intelectualização da matéria é exatamente o movimento de tornar o ser material vivo, um ser não apenas vivo, mas inteligente. Tá? Nós vamos ver que não é apenas vivo, porque os vegetais têm vida e não são inteligentes. Nós vamos ver daqui a pouco. Vejamos a questão A, 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui o espírito, princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Aqui já fica mais claro do que Kardec está se referindo, né? Então ele está se referindo ao princípio inteligente, não à palavra espírito que nós damos para os indivíduos que alcançaram o nível de humanidade. Tá? É apenas o princípio inteligente que ele está perguntando. Então, vejamos a resposta. É necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, o que os benfeitores responderam aqui? Não temos organização apta a perceber o espírito sem a matéria. De que eles estão falando? O perispírito, né? Que também tem um princípio perispiritual nos seres, nos animais, por exemplo, também há. Então, nós não teríamos condições de ver o espírito na sua essência. Agora, ele só vamos percebê-lo por causa da matéria.
Claro que não a matéria ponderável que nós temos no mundo físico, mas a matéria quintessenciada, que faz parte integrante tanto do espírito propriamente dito, quanto do princípio inteligente. Na questão 27, Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então eles estão falando aqui do espírito, princípio inteligente, não do espírito com E maiúsculo, que são as individualidades espirituais. Então Deus, espírito e matéria compõem a chamada Trindade universal. Na questão 71, Kardec pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? Então, se basta ser vivo para ter inteligência? Essa é a pergunta. Vejamos a resposta. Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, se a matéria está animalizada, o que é a matéria animalizada? O ser vivo. Quando, além da matéria animalizada, tem ali o espírito inteligente, o ser inteligente, ele vai intelectualizar aquele ser, tornar inteligente aquele ser. Na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Aqui, Kardec está perguntando de quem? Percebamos que na primeira pergunta estudada, ele fala que. Agora, ele colocou na pergunta, o espírito tem uma sutil diferença. Qual é? Ele coloca em maiúscula. No primeiro está em minúscula. Espírito. Aqui ele está perguntando do ser espiritual, que é o ser humano, espiritualmente falando. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Tá? Então, essa é a definição de espíritos. Vejamos uma nota de Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Quando se estuda o livro dos Espíritos, muitas vezes as pessoas não fazem a distinção entre a mesma palavra usada num sentido e a mesma palavra usada no outro sentido. O próprio Kardec, na introdução, ele faz todo um preâmbulo falando da pobreza de palavras que nós ainda temos para designar coisas diferentes. E aí, se nós não prestarmos atenção, espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo, nós não vamos perceber a diferença entre um e outro. Então, aqui ele está falando do ser espiritual, do indivíduo. Então, qual é o nosso compromisso? O que é a individuação? A individuação é nós vivenciarmos plenamente a nossa individualidade enquanto ser humano. Tá? Continuemos. Na questão 79, ele pergunta: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Então, se existem dois elementos, o espírito é formado do elemento inteligente e os corpos do elemento material. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente,
como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Está ficando mais claro? Quando na questão 540, que fala aqui do espírito ao arcanjo, que começou pelo átomo, eles estão falando do espírito com E maiúsculo ou do princípio inteligente? Do princípio inteligente, que começa lá a sua trajetória no átomo e que conclui no anjo, em termos de escala evolutiva. Agora, os espíritos com E maiúsculo trabalham pela sua individualização. Num termo mais psicológico, a sua individuação, que é um termo criado por Jung. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. Então, por exemplo, esta mesa ela é formada de átomos. Os átomos têm um princípio inteligente que agrega esses átomos? Tem. Agora, podemos dizer que essa mesa é inteligente? Não. Por quê? O princípio inteligente agrega os átomos, mas é um corpo material. Agora, esse princípio inteligente, ele está em evolução? Claro, porque não existe nada que não esteja em evolução, né? Então, o princípio inteligente vai estar em evolução e um dia esse princípio inteligente vai dar origem a um indivíduo, um ser, a um espírito com E maiúsculo, tá? Todo princípio inteligente um dia se individualiza no espírito. Tudo está em evolução, né? Só Deus não evolui, porque Ele é perfeição absoluta e eterna. O princípio inteligente individualizado é o quê? O espírito humano. Só no ser humano o princípio inteligente está individualizado. Ele se torna um indivíduo. Por isso que o nosso compromisso neste nível evolutivo é com a nossa individuação, cada vez mais nos tornarmos humanos. Continuemos, para entender melhor do ponto de vista da nossa vida. Tudo isso é para a gente entender o processo da individuação e os dois movimentos antagônicos. Na questão 116, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Então vai ter espírito que vai ficar o resto da eternidade sem evoluir? Não, né? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior do que vós mesmos? Então, todos vamos gradualmente completar nossa individuação e depois trabalharemos em função da nossa angelização. Isso é para todos. A pergunta se nesse nível de perfeição os espíritos continuam com as suas características únicas, sim, e continuam sendo indivíduos, porque senão nós chegaríamos à doutrina panteísta, né? A gente evolui e depois vira tudo uma massa única de espíritos crísticos. Que negócio é esse, né? Não é o bom senso, choca o bom senso, inclusive, né? Não tem como a gente admitir uma coisa dessa. Então, o espírito crístico, Jesus é o espírito crístico, é o único que nós conhecemos aqui na Terra. Existem outros espíritos crísticos, com toda certeza, centenas de milhões, né? Ou bilhões, sei lá, não dá nem para a gente afirmar quantos deve ter. Agora, cada um com a sua individualidade, cada um manifestando as leis divinas em si mesmo de uma maneira única, porque cada um teve uma trajetória de vida, apesar de todos estarem na mesma condição de espíritos crísticos, e cada um com evolução também diferente. Porque, a não ser aquele que chegou na mesma época, na mesma evolução, se um chegou, por exemplo, 1 bilhão de anos na condição de espírito crístico antes do que o outro,
a evolução dos dois serão diferentes, porque a evolução do espírito nunca termina, ela é ininterrupta, né? Porque ele nunca vai ser igual ao Criador, que tem a perfeição absoluta. O espírito humano, né, o ser criado, a criatura, melhor dizendo, vai ter sempre uma perfeição relativa. Então ela vai ser sempre infinita. Então somos únicos e teremos experiências únicas, evoluções únicas, tudo único. Vejamos a questão 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreende que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então a pergunta de Kardec é muito clara, a resposta é mais clara ainda. Nós não podemos degenerar. Uma vez adquirido a ciência, o conhecimento de algo, nós nunca perdemos aquele conhecimento. Mas aí vamos fazer uma pergunta. Como que se explica, por exemplo, nas obras subsidiárias idôneas, nós não estamos falando de obras falsas, mas as subsidiárias idôneas, como as obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda, que fala que espíritos humanos muitas vezes deformam o seu perispírito e toma formas de ovoides, toma forma de lobos, toma forma de macacos, de cobras. Isso é muito real, existem mesmo esses espíritos. As experiências mediúnicas mostram que essa realidade ainda é muito intensa, ainda aqui na Terra. Se os espíritos não degeneram, como que um espírito pode se tornar, por exemplo, lá no livro Libertação de André Luiz, tem a descrição de uma mulher que foi, por processo hipnótico, transformada numa loba. Está toda a descrição do fenômeno da chamada licantropia. Existe a licantropia, que é a formação, a deformação perispiritual para a forma de lobo, que é o mais comum, que deu origem a essa lenda do lobisomem, que hoje está na moda entre os adolescentes. Não deveria, mas está. Faz eles vincularem a situações menos felizes. Mas existe a zoantropia, que é qualquer tipo de animal, o espírito toma a forma. E aí? Tem a ver com a desumanização. Mas se ele não pode degenerar, como que ele tomou essa forma? Tem a ver com essa final aqui da frase, da resposta. Ele pode permanecer estacionário. Agora vamos ver por que isso acontece. Isso é um fenômeno real, não está contrário às obras básicas, muito pelo contrário, está todo o alicerce aqui nas obras básicas, e nós vamos entender como que acontece a ovoidização e o fenômeno de licantropia e de zoantropia, que as obras de André Luiz têm vários exemplos, de Filomeno de Miranda também tem vários exemplos. Vejamos aqui. Na questão 120, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não, né? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, o processo de desumanização é o quê? Em maior ou menor grau, é um movimento focado no mal, como nós vimos no nosso encontro passado. O que é o mal, o que é o bem, tudo mais. Então, em qualquer grau que seja o mal em nós estaremos nos desumanizando. Desde o fenômeno de criar deformações no nosso perispírito, até movimentos de crueldade que nós criemos dentro de nós. Não é o movimento focado no mal? Então, nós passamos pela ignorância, não necessariamente pelo mal. O mal é o quê? É o mau uso do nosso livre-arbítrio. Na questão 121, Kardec pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem
e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Tem os que murmuram, que vão para o caminho do mal, e os que aceitam o submisso, que permanecem no bem. Isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, nós estamos entendendo melhor o conceito de individuação. O que é individuação? Mesmo que nós tenhamos passado pela fieira do mal, nós podemos tomar consciência e partir para o nosso compromisso consciencial de desenvolver a individuação em nós, nos plenamente humanizar. Exatamente esse é o grande compromisso consciencial, que a qualquer momento nós podemos cair em si e desenvolver. Na questão 262, Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Se o espírito é criado simples e ignorante, como que ele vai escolher entre o bem e o mal? Boa pergunta, não é? Aqui tem a resposta. Como que ele vai ser capaz? Vejamos a beleza dessa resposta. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece de extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar da queda do homem. O que é isso? De que essa resposta falou? Nós vimos na primeira fase do curso. Previdência e providência divina. A previdência é as próprias leis na nossa consciência. E a providência é a tutela divina do espírito ainda ignorante, que não sabe ainda escolher, que é tutelado, ele é orientado o que fazer. Quando ele chega no nível em que o livre-arbítrio é para ser exercitado por ele mesmo, aí que nós, muitas vezes, nos rebelamos e seguimos o caminho do mal, que não deveríamos, né? Em vez de continuar no caminho do bem, né? Que é, como eles colocam aqui, é a queda do homem. Bonito isso, né? Vejamos agora a questão 607. Disseste, na questão 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Então aqui ele dissecou a questão 190. A questão 190 nós não colocamos aqui porque é exatamente o que ele coloca aqui na primeira parte, antes da pergunta. Então, essa simplicidade e ignorância, de onde que vem? Se o princípio inteligente está num processo de evolução, e a inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida quando ele chega no reino hominal, quando ele está como ser hominal, onde passa o espírito, com E maiúsculo, essa primeira fase do seu desenvolvimento. Vejamos a resposta. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. O que significa isso, gente? Que nós, antes de nos tornarmos humanos, nós passamos pelos outros reinos da natureza. Tá? Então, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Dá para entender por que existe o fenômeno da zoantropia? Se nós já passamos por experiências como animais, isso não está no nível mais íntimo do espírito, a experiência?
E aí, num processo de culpa e de hipnose muito intensa, o espírito ele não vira animal, porque não é possível o espírito virar animal. O espírito já com E maiúsculo, nem reencarnar num corpo animal, como a doutrina da metempsicose coloca. São ativadas as matrizes que ele traz, mas normalmente é por causa do sentimento de culpa. E aí o perispírito é plástico, ele é moldável, ele toma a forma do animal que foi induzido a tomar, normalmente por uma outra inteligência. Ou no caso da ovoidização, ele deforma o perispírito pelo ódio que sente, ele próprio pode deformar o perispírito. E aí ele vira uma espécie de uma geleia mesmo, uma coisa disforme. Mas é pelo ódio, porque são sentimentos, tanto culpa, ódio, são sentimentos que nos desumanizam. Porque o sentimento que nos humanizam, que nos tornam imateriais, quais são? O amor, a compaixão, a autoaceitação, o autorrespeito, a autovalorização. Então são sentimentos que nos tornam, como são sentimentos imateriais, eles nos humanizam para nos tornar anjos, enquanto que ódio, culpa nos desumanizam. Por isso, por nós já termos passado por experiências assim, acontecem esses fenômenos de zoantropia, licantropia. E auto-obsessão? No caso do ovoide, é uma auto-obsessão. Existem ovoides que são transformados em ovoides por outras mentes, mas tem casos que eles próprios, num processo auto-obsessivo, deformam o perispírito. Vejamos a questão 607A, vai ficar mais claro. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Então, a alma é o quê? Mesma coisa que espírito com E maiúsculo. A alma de hoje já foi o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Essa é a pergunta. Vejamos a resposta dos benfeitores. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? É na questão 540 que eles dizem isso. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então vejamos que o processo de individualização, ele ainda não é de individuação, mas de individualização ele já começa lá nos animais, provavelmente nos animais superiores, tipo os gorilas, os chimpanzés, esse tipo de animal, os primatas, que já vai começar a haver uma individualidade nos animais mais inteligentes, para que na dimensão espiritual haja transformação, que é o chamado elo perdido da biologia, e haja já o espírito humano, que vai começar a sua trajetória lá nos trogloditas e vai evoluir até a espécie que nós trazemos hoje, que é o Homo sapiens. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então, na espécie humana, nós alcançamos essa capacidade de distinguir o bem do mal e consciência dos nossos atos. O animal não tem consciência dos seus atos. O ser humano tem consciência de si.
Isso que caracteriza o ser como humano. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes das entranhas que os geraram? Porque tem muita gente que se sente humilhada pelo fato de já ter passado pela fase animal, vegetal, mineral, né? Mas são pessoas orgulhosas, porque é uma sabedoria tamanha essa, né? Porque imagina, se Deus é amor, soberana justiça e bondade, vai criar animais para serem sempre animais? Animais que são inteligentes, que se percebe que eles têm uma individualidade, né, uma capacidade de percepção, inclusive. Ele passa a ter consciência, porque a presença de Deus, das leis divinas, é desde da formação, desde do princípio inteligente que anima o átomo. Já naquela fagulha, naquele princípio inteligente já estão as leis divinas, né? Continuando aqui com a resposta: se alguma coisa há que lhe seja humilhante, a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então isso é belíssimo, né? Porque todos os seres foram criados para a evolução, para se tornar anjo. Então o cachorrinho que hoje a gente brinca com ele, né, um dia vai ser um anjo também, né? O princípio inteligente, né? Não o cachorro espécie biologicamente falando, mas o princípio inteligente que animou aquele cachorro, que foi nosso animal de estimação, vai se tornar um espírito angelical. No caso dos animais, já é uma individualidade, né? Vejamos, vamos voltar aqui no texto anterior a essa. Ele fala aqui, ó. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco. Então, o que se individualiza pouco a pouco? Um mineral não tem a mesma condição que um vegetal. Um vegetal não tem a mesma condição de um animal. Agora, imaginemos, na Revista Espírita descreve os animais de Júpiter. Alguém já leu? Os animais de Júpiter, eles vestem roupa, eles são só o rosto que tem as características do animal de origem, mas eles são quase que macacoides. Habilidades manuais, eles fazem pequenos serviços. Então imagine, isso é um planeta do nosso sistema solar, bem mais evoluído que a Terra. Então essa individualização do princípio inteligente, ele vai passando com certeza por não apenas os vários reinos, mas os vários reinos, os várias categorias de planetas habitados. E vai gradualmente se individualizando até se tornar um indivíduo no ser humano. Mas existe uma individualidade sendo formada. Um mineral, por exemplo, não tem um parâmetro para entender. Por exemplo, uma montanha. Ali são vários indivíduos, uma montanha, se são bilhões e bilhões de átomos, né? Eu, pelo menos, nas obras básicas, não temos referência. Porque a individualidade é a consciência de si. Por mais que seja inteligente o animal, ele não tem consciência de si. Ele não tem consciência. Eu sou um animal,
o meu dono é fulano de tal, então eu gosto muito dele porque ele é bonzinho comigo. O animal não tem essa consciência, por mais inteligente que ele seja. Então, é o ser humano que adquire essa consciência de si. Então, nós podemos chamar de indivíduo na busca da sua individuação na espécie humana. Agora, ela começa lá nos outros reinos, né? Então, ele vai se individualizando pouco a pouco. Tá? Então, pouco a pouco não significa na totalidade na espécie humana. São 3 parâmetros: a consciência de si, a consciência de espaço e tempo, e qual outra? O senso moral, né? O senso moral é a capacidade de conhecer o bem e o mal, né? E estar em sintonia com as leis divinas, por consciência de si, não por um processo automático como é antes de alcançar a espécie humana. É automático no sentido de que o Criador que comanda. Na espécie humana, além do Criador comandar, nós temos o livre arbítrio para seguirmos o caminho conforme nos aprouver. Se o espírito necessita reencarnar para evoluir, né, existe até uma lei para isso, que é a lei da reencarnação. Então, a evolução não se dá só no mundo espiritual, ela se dá no mundo físico entre os encarnados. Então, o espírito hominal, quando ele entra nessa simplicidade e ignorância, a transição é feita no mundo espiritual. Fica bem claro aqui, na transformação que se dá no mundo espiritual, e aí ele vem para o corpo físico, lá naquela transição entre o primata animal e os primeiros hominídeos. Quando ele reencarna no hominídeo, ali começa essa simplicidade e ignorância, porque ele tem consciência de si e capacidade de livre-arbítrio. Num primeiro momento, Deus o direciona e depois ele precisa tomar consciência e fazer as escolhas por ele mesmo, né? E isso não vai se dar no mundo espiritual apenas. Quando é criado, sim, porque é do princípio das coisas que nós ainda não temos nem parâmetro para entender. Mas eles estão falando do espírito com E minúsculo, não com o espírito, do espírito com E maiúsculo. Entendeu? Aquele espírito lá das primeiras perguntas que nós colocamos agora há pouco. Tem mais uma questão que vai ficar mais claro. Na questão 609, Kardec te pergunta: uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, o estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Vejamos a resposta. Conforme a distância que medeie entre os 2 períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Então vejamos a resposta muito clara. Essa transição da animalidade para a humanidade, ela é gradativa. Por isso que nós ainda, mesmo no planeta Terra, temos ainda muitos traços de animalidade em nós. Tá? A pergunta, no caso quando o ser humano ele perde determinados sentidos que são mais aguçados no animal, é para ele desenvolver outros sentidos? Sim, para desenvolver mais o senso moral, para desenvolver mais a inteligência, utilizando o livre-arbítrio de uma outra forma. Porque se ele tivesse as percepções, por exemplo, o olfato que o cachorro tem, a audição que o gato tem e a visão que a águia tem, nós estaríamos quase que já com limitações. Nós ficamos focados fora do que dentro. Imagina se nós tivéssemos toda essa agudeza de sentido. Aí a gente só viria coisa de fora e as de dentro a gente deixaria para segundo plano. Então, por isso, nós temos limitações nos sentidos sensoriais para podermos desenvolver o senso moral.
Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo, que é o processo do desenvolvimento da individuação. Então, essa consciência de si é exatamente esse trabalho de focar na nossa individuação, cada vez mais autoconscientes, cada vez trabalhando a nossa inteligência consciencial. A desumanização seria o desprezo ao processo de individuação. É um processo em que a pessoa entra no movimento de se materializar, em vez de trabalhar pela sua humanidade, ela foca na animalidade que ela ainda traz de dentro de si. No personismo é apego a determinadas posturas e valores falseados que são mais fáceis de serem trabalhados do que a individuação. A individuação é um processo eminentemente trabalhoso, que pede de nós esforços continuados, pacientes e perseverantes. O personismo é o parecer. E se você parece bem na foto, numa sociedade hipócrita e superficial, está tudo muito bem, não está? É o bem de faz de conta, né? O bem falso. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação. Tem alguns espíritos que falam que o ser humano é um ser à parte. O que significa isso? Será que existe esse ser à parte? Vejamos a resposta. Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, por que o ser humano é considerado um ser à parte? Porque é um outro reino. Só a doutrina espírita fala que o ser humano está no reino hominal. Biologicamente, nós somos considerados o quê? Animais, mamíferos. Do ponto de vista da ciência materialista, nós somos animais, mamíferos. A única diferença dos outros animais é que a gente pensa um pouquinho melhor que os outros, só. Mas mais nada, né? Porque o senso moral não é levado em consideração. Mas nós estamos num outro reino da natureza, que é o reino hominal, que Joana de Anjos denomina do reino hominal. Então, é da espécie humana que nós vamos ter consciência de Deus, que nós não tínhamos antes. Vejamos a questão 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontre seres às vezes cruéis quanto os selvagens? Então, numa sociedade às vezes já avançada, civilizada, existem pessoas cruéis, que é uma outra, existe essa desumanização até de deformar o perispírito, e isso passa por um sentimento de crueldade, seja consigo mesmo, seja com o próximo. A culpa, por exemplo, é um processo de crueldade consigo mesmo. O ódio é crueldade com o outro. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, são, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espírito de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, uma pessoa desumanizada, mesmo que tenha um verniz social, porque esses dois extremos, muitas vezes, é um movimento pendular. A pessoa tem um movimento de desumanização, ao mesmo tempo que tem o personismo para ocultar as suas mazelas no personismo.
Por que nesse período de transição tem acontecido muito essa crueldade? Porque as regiões inferiores do planeta estão sendo esvaziadas. Então, muitos espíritos que estavam há centenas de anos na dimensão espiritual, nas furnas, nas regiões umbralinas, estão reencarnando para ter a última oportunidade na Terra para permanecer evoluindo no planeta Terra e não serem exilados. Mas como o próprio texto diz, a maioria sucumbe porque esse movimento ligado à crueldade ainda é muito forte em muita gente. Vejamos o comentário de Allan Kardec na questão 717, para a gente entender bem o que é o personismo. Ele diz: a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, isso que é o personismo. A pessoa, do ponto de vista externo, é aquela pessoa que às vezes está bem trajada, está toda ali muito bem, mas é tudo um verniz social. Lá no fundo, ela traz todo um processo desumano. Na questão 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então é o egoísmo e o orgulho que forja todo esse estado de materialismo, que faz com que a pessoa se distancie de Deus e não realize esse processo tanto de trabalhar a sua imaterialidade, que nós vimos no nosso encontro passado, quanto a sua unicidade com Deus dentro da individuação. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Quando nós tomamos consciência dessa felicidade maior e mais duradoura, nós começamos o nosso trabalho ativo de individuação, né? Em que as questões materiais vão realmente ficar no segundo plano e nós trabalhamos em função desse estado de superioridade. Só para recordar, nós vimos essa mensagem em detalhes no nosso encontro passado, mas aqui Lázaro, nessa mensagem a afabilidade e a doçura, ele fala do personismo, quando ele diz: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, a afabilidade e a doçura é próprio daqueles que estão trabalhando pela individuação. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, que é o personismo, né? Então, o parecer em detrimento do ser. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que morde a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então aqui ele descreveu totalmente o processo do personismo. O parecer bom, o parecer justo, o parecer puro, em detrimento do ser. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se do coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente.
É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse ao demais sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, quando nós estamos focados na individuação, nós vamos desenvolver esses valores, as virtudes do coração. Quando nós estamos focados no parecer do personismo, nós forjamos, como ele diz, essa fingida bonomia, que é pura hipocrisia. Como fica a individuação no período que uma pessoa tem uma doença como Alzheimer? A individuação não é do corpo físico, é do espírito imortal. A pessoa com Alzheimer, ela está com uma degeneração no cérebro, no cérebro do corpo físico, mas o espírito permanece lúcido dentro daquele, como se estivesse preso naquele corpo. Normalmente as doenças degenerativas são os próprios processos que o espírito cria para si mesmo, que são verdadeiras prisões sem grades. Agora, por que Deus permite? É aquilo que nós vimos. Do mal sempre vai surgir um bem. O espírito que fica naquela condição, aparentemente ele é um vegetal. Para quem é materialista, o espírito com Alzheimer, a pessoa com Alzheimer é um vegetal. Mas para o espírita e aquele que compreende todo esse processo da individuação, aquele sofrimento do espírito que não consegue se manifestar vai lhe ser útil nesse próprio movimento da individuação, já não mais na dimensão física, na dimensão espiritual, porque ele é convidado a fazer toda uma reflexão. Se ele dura 10 anos com Alzheimer, são 10 anos numa reflexão íntima que para o espírito vai ser muito significativo para o seu futuro. Então a individuação é sempre o trabalho nessa direção. Se ele não se revoltar, mesmo que ele se revolte do sofrimento que advier da revolta, ele vai chegar um momento que vai trabalhar pela individuação. Quer a pessoa murmure, quer ela se submeta, todos nós vamos chegar à evolução. É o que nós vimos nos textos do Livro dos Espíritos. Vamos fechar os olhos, entrar em contato. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar o atributo da unicidade de Deus, de modo a se esforçar para desenvolver em si mesmo esse atributo divino, trabalhando pela sua individuação por meio da prática das virtudes? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a necessidade de se cultivar a nossa espiritualidade essencial pela prática das virtudes, especialmente a afabilidade e a doçura, a partir da certeza de que somos espíritos imortais em busca de nossa individuação. Como você sente a sua espiritualidade? Você a tem cultivado em espírito e verdade? Você tem trabalhado pela sua individuação? Como você tem lidado com a afabilidade e a doçura, desenvolvendo o bem em si mesmo?
Que ações você pode realizar para ampliar a manifestação destas virtudes? Sinta-se agora um espírito imortal em busca de sua individuação, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver a unicidade com Deus em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo ou de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Agora lentamente vá retornando ao seu estado de vigília, trazendo fixada na mente, no coração, as respostas que lhe vieram à mente. Todo esse conteúdo está no site do Projeto Espiritizar. Nós trabalhamos bastante conteúdos teóricos. Basta acessar o site, no canto esquerdo, clica lá que tem em PDF todo o conteúdo, as perguntas, tudo que nós trabalhamos, tá?